Nessa análise de hoje eu trouxe dois temas e esses dois temas estão conectados ao mesmo fato. Que fato é esse? É um fato que eu tenho discutido aqui no canal de maneira recorrente. Na semana passada eu comentei com vocês que a partir do episódio dos referendos que foram promovidos por algumas regiões ucranianas e por causa do fato desses territórios terem decidido fazer parte da Rússia, e do ok russo para anexar esses territórios, a situação escalaria. Então, o que eu comentei com vocês na semana passada? Até o dia 30 de setembro, a Rússia está planejando promover a anexação desses territórios, e realmente até o dia 30 a Rússia tomou medidas para que isso acontecesse. Tanto é que na sexta-feira, acho que foi sexta, teve uma fala do Putin sobre isso e a coisa se decidiu ali, e a partir desse momento a situação realmente escalou bastante em tensão, conforme nós já esperávamos aqui no canal. E é uma coisa notória, não tem nada de adivinhar nada, era uma coisa que já estava evidente que aconteceria. A partir desse episódio, só para ficar claro, as regiões que foram anexadas pela Rússia são Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia. Tá, então dá uma olhadinha no mapa da Ucrânia aí, eu acho que todos já devem ter visto esses mapas aí com a nova configuração do Estado russo, já que agora Kherson, Zaporíjia, Lugansk e Donetsk fazem parte da Rússia por causa da anexação promovida pela Rússia. A partir desse episódio, eu quero discutir dois temas com vocês, dois fatos recentes. O primeiro é o fato do governo da Ucrânia ter pedido filiação urgente à OTAN, vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje, e a resposta que foi dada até o momento, que também não é surpreendente a resposta que foi dada, dado o fato de que o atlanticismo realmente tem tratado a Ucrânia como uma bucha de canhão. Tanto é que eu vi um artigo que eu acho que é do portal, é um portal atlanticista, eu não me recordo agora, esse é Global Times, não me recordo exatamente qual é o nome do portal agora, mas eu li esse artigo por aí, acho que foi no Global Times, que eles dizem justamente isso. Os Estados Unidos querem usar a Ucrânia como bucha de canhão. Na verdade, tem aí um certo tom de crítica ao fato dos Estados Unidos não quererem a Ucrânia dentro da OTAN. Na verdade, estão criticando pelo motivo errado, mas estão fazendo uma ponderação correta. Qual é a ponderação correta? A Ucrânia realmente é bucha de canhão. Então, até na hora de criticar pelo motivo errado, o pessoal acaba promovendo sincericídio na mídia atlanticista. É isso que a gente fala aqui desde o início da discussão sobre esse, até antes do conflito começar na Ucrânia, temos discutido que o atlanticismo usa a Ucrânia como bucha de canhão. Quando isso vem na mídia corporativa, pelo motivo errado, apenas referenda aquilo que a gente está falando aqui. Então esse é um dos assuntos que eu vou discutir com vocês hoje, o pedido da Ucrânia para fazer parte da OTAN e o não que ela recebeu. Até agora, pelo menos. E o outro assunto que eu vou discutir com vocês aqui é a questão dos BRICS terem se recusado a condenar a Rússia por ter anexado esses territórios. Isso também é algo que a gente vinha discutindo aqui no canal e era algo que parecia evidente que aconteceria, dados os interesses pragmáticos de nações como Brasil, Índia e China, Brasil, Índia e China que se recusaram a condenar a Rússia. Não tem aí nenhum alinhamento ideológico, nenhum alinhamento geopolítico, e geopolítico tem por causa da posição, mas não tem nenhum apoio à Rússia, tem aí uma observação de interesses econômicos pragmáticos que impedem que esses países façam isso pelos seus próprios interesses e manutenção da sua ordem geopolítica, econômica, a ordem social, de não piorar as condições de vida do povo num cenário de crise. Então é evidente que isso aconteceria. Apenas só vai discordar disso quem quiser arremessar o seu próprio país, isso se tu for chinês, indiano ou brasileiro, se quiser arremessar o país dentro de uma espiral de crise para agradar o atlanticismo. Caso contrário, qualquer pessoa medianamente inteligente tem que concordar com uma postura como essa. Por mais que discorde do governo que está aí, não é obrigado a concordar com o governo que está aí, mas é uma postura pragmática, não tem nada a ver ali com alinhamento ideológico. E, logicamente, optou pelo caminho certo, não sei se pelos motivos certos, mas optou de maneira correta. Tá? Então vamos observar de maneira pragmática essa decisão brasileira, assim como a decisão chinesa, assim como a decisão indiana. A China, sim, ela tem ali uma parceria mais estreita com a Rússia, a Índia também tem uma parceria militar com a Rússia, embora não seja alinhada, faz parte de um movimento que não é muito afeito a ficar
do lado da China e da Rússia, mas associa-se a essas nações quando necessário, mais com a Rússia do que com a China, logicamente, e associa-se com os Estados Unidos sem ser subalterno. Então a Índia tem um movimento mais interessante nesse sentido e também fez mais uma vez aí uma ponderação equilibrada sobre essa situação que eu vou discutir com vocês hoje. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios. Começo discutindo a questão da Ucrânia e a OTAN e depois a gente fala um pouquinho sobre os BRICS e essa questão da Rússia. Primeira anotação que eu trago é uma reflexão. Após a anexação de partes da Ucrânia pela Rússia, o contexto ficou mais tenso. Isso aqui é o que eu já vinha discutindo com vocês. A partir disso, a Rússia colocou um norte, que o seu objetivo é estabilizar a região do Donbás, garantindo que a região do Donbás fique completamente sob a posse da Rússia, e garantir que haja nesses territórios que foram anexados estabilidade para que os povos possam ali existir sem serem atacados. Me parece que essa perspectiva que é aberta pela Rússia de objetivo final para poder sentar para negociar, ela abandona uma perspectiva anterior um pouco mais audaciosa, que era anexar também a Odessa, e aí tu retirar boa parte do acesso ao oceano, aí tu pegar todo o oceano não, né, o Mar Negro, todo o acesso ao Mar Negro e deixar a Ucrânia sem esse acesso. Mas me parece que a coisa não vai funcionar dessa forma por causa, logicamente, do apoio estratégico, o apoio instrumental que a OTAN deu para a Ucrânia e que dificultou bastante as operações russas naquele território. Então parece que Odessa, pelo menos até o momento em que eu estou enxergando isso, ou da maneira como eu estou vendo, parece que aquele projeto de tentar também anexar Odessa e retirar o acesso ao Mar Negro ali da Ucrânia, parece que é uma coisa que não vai acontecer. Muito embora boa parte das operações russas realmente sempre tenham ficado ali nessas regiões que a Rússia acabou anexando e que viveram um referendo e as pessoas desses territórios concordaram em fazer parte da Rússia realmente. Trago a notícia então. Zelensky solicitou filiação urgente da Ucrânia à OTAN e nisso foi apoiado por países do leste europeu. Aí tu pode me questionar, tá, Thiago, tem aí como é que está a Alemanha, como é que está a França, como é que está o Reino Unido nessa coisa da Ucrânia fazer parte da OTAN? Ninguém concordou e os Estados Unidos também não concordaram. Quem manifestou, se eu não me engano são 10 nações ou 9 nações, mas são nações de uma expressão geopolítica um pouco menor. Quem concordou com a entrada da Ucrânia na OTAN foi, logicamente, a Polônia, a gente já esperava isso por tudo que a gente tem discutido, a Romênia, República Tcheca e Lituânia e mais alguns outros países. Esses são os que eu anotei aqui para a gente discutir, dei uma pesquisada nos outros, trouxe aqui 4 nos outros 9 que concordaram com isso. Ou seja, alguns países do leste europeu concordaram com isso, as nações centrais da OTAN não concordaram com isso e os Estados Unidos não concordaram com isso. Trago mais uma notícia aqui para a gente continuar discutindo esse tema. A Ucrânia tentará retomar as regiões que foram anexadas pela Rússia e a Rússia já comunicou que responderá com o seu arsenal, que é aquela coisa que o Putin falou, que responderemos com os meios disponíveis. E dentre os meios que estão disponíveis, fica um ponto de interrogação aí no meio dessa coisa toda, se entra ou não armamento nuclear. Eu acho que é pouco provável que a Rússia, sem haver uma necessidade expressa de fazê-lo, vá fazer uso de armamento nuclear, até mesmo que um uso tático de armamento nuclear. Por quê? Porque isso muda a opinião internacional. Então a guerra não é só o aspecto bélico, a guerra é também um aspecto de propaganda internacional e o apoio de outros países é fundamental. A Rússia precisa do apoio de outros países, o Sul Global até agora tem tido uma posição neutra, o que na verdade acaba favorecendo a Rússia, porque não há uma condenação a isso, e eles continuam transacionando com a Rússia, o que é fundamental para a Rússia. Então, até o momento, o equilíbrio de opiniões faz com que a Rússia, e a situação militar também, faz com que a Rússia não precise lançar mão de ataques nucleares, ainda que táticos, para salvaguardar os seus interesses de integridade territorial. Só fará isso se houver uma ameaça à integridade territorial, mas aí vai ter toda uma mudança de discussão geopolítica, a coisa ela vai para outro patamar. Acredito eu que o fato da Rússia ter falado sobre, ter convocado
os reservistas para comporem aí as suas forças militares, tem a ver com não precisar usar armamento nuclear tático, o que mudaria realmente a opinião. Poderia indispor países do sul global em relação a continuarem neutros, e poderia jogar a opinião pública da Europa contra a Rússia, sendo que até o momento o povo europeu está indo para a rua para criticar a OTAN e a União Europeia pela crise que está vivendo. Então, o uso de arma nuclear da Rússia poderia mudar essa perspectiva até pela proximidade do conflito e o risco que isso poderia disso chegar no continente europeu. E realmente, né, para quem vive lá, é uma situação bastante tensa e isso poderia predispor uma opinião anti-russa. Trago mais uma notícia aqui, prestem atenção. Os Estados Unidos, só que tem uma coisa, né? O atlanticismo não reconheceu a anexação, que logicamente aconteceria, o que significa que vai continuar atacando esses territórios como se não fossem Rússia. Não o atlanticismo, mas fornecendo armas para que a Ucrânia faça isso. E a Rússia já comentou, se forem feitos ataques, a tentativa de dissolver a integridade da Rússia, agora que esses territórios fazem parte da Rússia, haverá uma resposta com os meios disponíveis. Aí é que fica o ponto de interrogação. Então o risco está justamente aí. Um lado não reconhece a anexação e vai atacar como se não fosse Rússia. A Rússia vai interpretar como se fosse, por causa dos referendos. Aí fica a dúvida. Trago mais uma notícia aqui. Os Estados Unidos responderam que não é hora da Ucrânia falar sobre a aderência à OTAN, ou seja, tiraram o seu da reta. Acho que foi o Jake Sullivan, né? É o conselheiro de segurança que falou sobre isso, se eu não me engano. Acho que foi ele que falou que não é hora de falar sobre isso, vamos deixar para depois, isso pode criar uma tensão muito grande, pode acabar indispondo indiretamente a OTAN e a Rússia num momento complicado da história do planeta. Então teve ali um pé no freio, e um pé no freio correto. Não estou aqui te falando que eles não deveriam ter feito isso, estão corretos. E o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN até o momento, disse que a OTAN não é parte direta do conflito, ela só instrumentaliza a Ucrânia, mas ela não está envolvida diretamente, ou seja, todo mundo tirou o corpo fora. O Zelensky quis, o resto do pessoal falou que não era a hora, e a partir desse episódio o Zelensky fica no vácuo. Por isso, a matéria, eu acho que é do Global Times que colocou isso. Os Estados Unidos veem a Ucrânia como bucha de canhão. Concordo absolutamente com isso. Bucha de canhão por quê? Para fazer a Ucrânia servir como ferramenta de desestabilização do regime russo e para gerar uma crise sobre a qual os setores financeiros atlanticistas vão capitalizar. Isso aparece no relatório da Rand Corporation de 2019. E isso, logicamente, coloca os episódios do Euromaidan como episódios que dão origem a esse movimento lá atrás. Derrubar um regime mais favorável à Rússia, colocar grupos contrários à Rússia para promover uma bagunça que, no final das contas, serviria para desestabilizar a Rússia e desestabilizar toda a região. Por que que Estados Unidos e OTAN não querem não querem a Ucrânia dentro da OTAN? Porque isso representaria que um Estado-membro da OTAN está em conflito com o outro, está sendo atacado por um outro país. E automaticamente, quando um território da OTAN é atacado, um membro da OTAN é atacado, toda a OTAN entra no conflito. Isso representaria uma guerra mundial, digamos assim, né? Vamos falar a coisa da maneira adequada. Representaria um confronto direto da OTAN com a Rússia e a coisa ganharia uma outra proporção. Mesmo que a gente saiba que a OTAN está instrumentalizando a Ucrânia contra a Rússia, é diferente falar que a OTAN está lutando formalmente contra a Rússia. São duas questões diferentes. E sim, dentro da geopolítica tem essas minúcias que precisam ser respeitadas. É isso que diferencia um conflito, uma operação militar com uma resposta da OTAN indiretamente via Ucrânia, de um conflito direto. Então essas coisas são importantes, nunca atropelem isso, porque senão arrastam o mundo para um conflito mundial. Que não é do interesse de ninguém nesse momento. Não é do interesse de ninguém nesse momento. Todos vão perder nesse sentido. Por isso que tem esse jogo de tensões aí. Vou falar um pouquinho sobre os BRICS e a posição dos BRICS no que diz respeito à Rússia. Trago a notícia. Os BRICS, daí já vou falar dos membros aqui que se recusaram, só para quem não está ligado, os BRICS são as iniciais do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Tá? Os BRICS recusaram condenar a Rússia pela anexação de regiões ucranianas, ou seja, guardaram a mesma posição que vinham guardando.
que é a posição de ficar em cima do muro, mas esse ficar em cima do muro favorece a Rússia porque continuam transacionando comercialmente com a Rússia. Tanto é que criticam as sanções contra a Rússia também. E nesse ponto, boa parte do sul global está junto com os BRICS. Boa parte dos países da América do Sul recusam sancionar a Rússia, boa parte dos países da África recusam sancionar a Rússia, boa parte dos países da Ásia recusam sancionar a Rússia. Então existe um movimento do sul global até o momento de repelir qualquer concordância em relação a sancionar a Rússia ou condenar a Rússia ou se indispor com a Rússia. Isso é uma coisa positiva porque revela, ainda que de maneira pragmática, um alinhamento do sul global. Não estou dizendo que tem um alinhamento estilo OTAN, que é todo mundo com armas, juntos, abraçados, com uma ideologia pseudo-democrática e de liberdade. Não existe esse tipo de alinhamento organizado. Mas existe um alinhamento de caráter prático concreto. Então isso também é importante. Brasil, Índia e China se recusaram. Por quê? Porque tem na Rússia um parceiro econômico. Então não faria sentido um parceiro econômico. No caso da China, teve até um encontro entre o Putin e o Xi Jinping antes do início das operações russas na Ucrânia, onde o Xi Jinping falou que ali haveria uma parceria sem limites. Claro, a China mantém as suas relações, não intervém militarmente direto, não instrumentaliza a Rússia de maneira nenhuma, mas mantém relações comerciais e tem conseguido ganhar muito com isso. Assim como a Índia também ganha muito com isso, porque mantém relações comerciais com uma Rússia que não manda as suas riquezas minerais para a Europa e os chineses e os indianos bancam o seu desenvolvimento com esses recursos aí e todo mundo tem crescido dentro dessa lógica. Trago mais uma reflexão. Os BRICS buscam evitar que o conflito amplie a crise e arraste esses países dos BRICS, o sul global, para o mesmo caos que a Europa vive. Qual foi o erro que a Europa cometeu? A Europa, ao invés de pensar nos interesses práticos, econômicos do seu povo, embarcou numa aventura geopolítica na Ucrânia. Embarcou numa aventura de sancionar a Rússia e pisar, o que eu digo aqui no canal, pisou na mangueira do gás que faz com que a Europa seja competitiva economicamente. Então o gás russo é fundamental para manter uma energia mais barata, para que a Europa possa se desenvolver e manter um certo conforto da sua sociedade. No momento em que os países europeus fizeram isso, jogaram contra o interesse da sua própria sociedade, o que os países dos BRICS não estão fazendo. Então isso é fundamental. Os governos europeus desrespeitam a sua sociedade. Neste sentido, não estou dizendo que os governos dos BRICS são perfeitos e o sul global é perfeito e os governos europeus só erram. Estou dizendo que neste ponto, no conflito que acontece na Ucrânia, a sua opção contra a Rússia cortou a sua possibilidade de desenvolvimento. E quanto mais o tempo passa, mais a Europa está se vendo de joelhos diante dos Estados Unidos. E lógico que isso faz parte dos objetivos norte-americanos ao estimular que esses governos façam isso. Então, a opção pouco pragmática da Europa e muito ideológica, e formando aí uma frente com o que há de pior, que são as oligarquias financeiras atlanticistas e as armas que as servem, que é a OTAN no geral, optaram contra o interesse do seu povo. O que o sul global não tem feito, e isso por si só já evidencia a existência de uma multipolaridade. Não é mais o atlanticismo que dá as cartas no mundo inteiro. Trago aqui uma última reflexão sobre isso. Porém, a China frisou publicamente, mesmo não condenando a anexação dos territórios, que ela não apoia movimentos separatistas no mundo. Ela fez a mesma coisa que a Sérvia fez. Aí tu questiona, e eu discuti na semana passada, a Sérvia tem boas relações com a Rússia e a China tem boas relações com a Rússia. Por que não concordar com os referendos de separação dos territórios ucranianos? Porque a Sérvia tem a questão de Kosovo, então se ela concordar com o separatismo, ela dá um tiro no pé, e a China tem a questão de Taiwan, tem a questão de Hong Kong, embora já bastante bem administrada, e tem aquela questão de Xinjiang, que já não envolve bem uma questão separatista, é mais aos uigures que estão ali. Mas quando tu concorda com o movimento separatista num outro país,
como no caso dessas regiões ucranianas, tu atira no teu próprio pé, porque isso pode gerar um problema interno para ti. Então a China não quis se indispor internamente e fez uma posição. Não condeno a Rússia por fazer o que fez, mas não concordo com movimentos separatistas e assim eu mantenho uma parceria com a Rússia, mas não crio problemas internos. Tem que entender a coisa ponto por ponto, não dá para ficar pensando em clube do bolinha, que todo mundo vai concordar, China, Rússia, Irã são irmãos. Não, eles têm os seus pontos geopolíticos. A Rússia, por exemplo, tem ótimas relações com Israel, e tem boas relações com o Irã, e o Irã e Israel não se bicam, são adversários. Então tem que ver a coisa de uma maneira mais matizada, senão fica muito difícil de entender. Nada de criar clube do bem contra o mal, clube do bolinha contra clube da Luluzinha, porque senão não vai entender nada de geopolítica. Cada país pensa estrategicamente, faz parcerias quando vê que são necessárias em certos pontos, em outros pontos não há essas parcerias. Então é assim que funciona a coisa. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão, pelo Apoia-se, é possível fazer isso. É uma ajuda mensal, sempre no valor que vocês quiserem. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/Verdade Concreta, ou pode ajudar via Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês. Como sempre, agradeço aos que apoiam esse canal. Sem vocês seria impossível manter este trabalho aqui, então o apoio de vocês é muito importante. Dito isso, tchau para todo mundo.